Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e este é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E hoje, da saga das Mulheres Empoderadas, que a gente vem aí trazendo várias ao longo desses 2 anos de programa, eu trago hoje aqui uma muito especial, muito importante, que é a Cris Fiorese, que passou por um processo muito louco na vida dela. Ela é de RH, relações humanas é o que mexe com o coração dela e como que ela sentiu na pele essas relações no mundo corporativo e dentro da sua casa com tudo que ela passou. Seja muito bem-vinda, Cris. Oh, muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Você foi super indicada pela Gabi, que você tinha uma história incrível para contar e eu tenho certeza disso. Muito obrigada. Você foi aí indicada o ano passado como RH mais indicado, como que é esse admirado da América Latina. Um dia eu chego lá. Essa foi uma surpresa muito positiva. Já por 3 anos, eu estou entre os 50 RHs mais admirados do Brasil e América Latina. E o ano passado, eu fiquei num shortlist ali, que foi fantástico. E recebi esse reconhecimento da Gestão RH, que é o organizador desse evento. São votos populares, então não depende da empresa que você está. Então existem 2 fases. Uma primeira fase é o voto popular, então das pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo, que já passaram pela minha vida nessa jornada profissional. E a segunda fase são outros colegas de RH. E isso tem muito valor. Com certeza, você ser admirado pelo colega que faz a mesma coisa que você, né? Você ter ali um ponto de referência é muito bacana. É muito bacana. Você sempre foi RH? Sempre fui RH. Eu comecei como estagiária de recursos humanos lá atrás e já tem mais de quase 24 anos que eu tô. Engraçado que tem coisas na nossa vida que a gente simplesmente né? Desde sempre. Porque muitas adolescentes, quando estão ali na formação do que eu vou ser, o que eu quero, a gente tem várias dúvidas. Quero ser médico, quero ser dentista, quero ser advogado, quero ser... E de repente tira um diploma e vai trabalhar com coisas completamente diferentes. E você seguiu isso desde sempre. Mulher, mas o negócio da jornada até chegar no RH não foi assim. Não. Quando eu era adolescente, eu queria muito trabalhar com bioquímica. Muito. E estava estudando para isso. E lá, terminando a jornada ali do colegial, o meu pai tinha um amigo que naquela ocasião dirigia um laboratório industrial para produção de tinners e coisa parecida. Ele falou assim, escuta, a minha filha pode fazer um estágio, pode até ser um estágio não remunerado, para ver se ela gosta dessa atividade antes dela entrar na universidade. E eu fui muito apaixonada. E gosto até hoje. Tá. Só que descobri que eu era alérgica a todos os petroquímicos. Que ótimo. Maravilhoso, né? E aí eu não consegui... Tive tanta alergia nas minhas mãos que eu não conseguia segurar o talher. Sério? Bom, acabou o sonho, né? Pra que isso? Claro. Anos para algo que você não vai conseguir trabalhar. E eu efetivamente queria trabalhar em laboratório. E aí eu falei assim, bom, e agora? O que eu vou fazer? Me mudei para São Paulo. De onde que você é? Eu nasci em Campinas. Quando eu era pequena ainda, meus pais se mudaram para uma cidade pequena na divisa de São Paulo com Minas Gerais para empreender. E eles estão lá até hoje. Tá. Então, nesse momento da minha vida, eu morava lá. E eu sabia que eu não queria ficar lá. Mas eu também não sabia o que eu queria estudar. Bom, me mudei para São Paulo, fiquei na casa de uma prima por alguns meses e comecei a procurar trabalho. E fui trabalhar numa instituição de apoio à criança transplantada do coração, que ficava ali junto ao INCOR. E conheci uma pessoa fantástica, que se chama Denise, e essa pessoa me influenciou pelas minhas habilidades, pelo que ela via, a fazer serviço social. E eu falei, gente, eu não sei nem o que é isso. Não
conheço isso. Ela me explicou. Naquele ano eu tinha uma reportagem da Veja com o nome das melhores faculdades para cada curso. Ela falou assim, olha, essa faculdade aqui é a melhor para esse curso, ela não é uma faculdade cara. E eu falei assim, poxa, ela falou, vamos lá conhecer. E fui com ela. Ela fez a minha inscrição, porque eu não iria fazer a inscrição naquele ano. Minha intenção era trabalhar um ano, juntar dinheiro. E depois pensar em faculdade. Bom, mulher, passei em 6º lugar. Nossa! Foi muito legal. Ganhei uma bolsa de estudo, que me permitiu entrar na faculdade naquele ano. E comecei a minha jornada. Ali, hora de fazer estágio. E eu estava numa área... Mas você gostou do que você estava vendo ali na faculdade? Era aquilo? Te motivava? Eu gostei, mas quando você está numa faculdade, assim como na psicologia, você pode migrar para algumas áreas, né? Uma área jurídica, área hospitalar ou para as empresas, com este conhecimento. E eu comecei a me olhar. Eu falei assim, poxa, esse trabalho com hospitais, ele é muito bonito, mas ele é muito difícil. Imagina, eu trabalhava com criança para transplante, o emocional disso, assim, é bem... É pesado. E aí eu fiz alguns estágios pensando na área jurídica. E aí eu tive muito conflito com os meus valores. Eu fiz um ano de direito e sei bem o que você está falando. E aí eu cheguei nas empresas e eu descobri que a gente consegue fazer maravilhas dentro de um ambiente corporativo. E eu descobri que era ali que eu queria trabalhar. E desde então, Está no RH. Mas foi isso. Muito bem. Hoje você lidera um grupo grande. De quantas pessoas? A Otis, ela tem, eu estou na Otis hoje. Ela tem uma estrutura bem interessante. Nós temos centros de especialistas que reportam para headquarters e dotted line para as regiões. Então, hoje eu sou o RH para a América Latina. Tá. Então, essas pessoas, elas estão dotted line comigo como especialistas. Tem toda uma área na Colômbia com quase 40 pessoas que apoiam tudo o que é atividade transacional, que a gente chama de shared services, não só para a América Latina, mas também Estados Unidos e Canadá. E agora estendendo os nossos tentáculos para outros países em EMEA. E depois eu tenho um grupo de business partners que estão diretamente comigo. E eu entendo o papel do business partner como alguém especialista em pessoas que está sentado na mesa do negócio. Nós não estamos à parte, nós não estamos na cadeira ao lado, nós não somos staff. Nós somos do negócio e a nossa especialidade é a gestão e desenvolvimento de pessoas. Tem que ser, né? Porque no final do dia o que importa é a rentabilidade, é o negócio. Então, se você não tem pessoas ligadas ao negócio e simplesmente nas relações humanas, falar, relação RH é só o mimimi com o cliente interno que é o funcionário. Não. Não. Também. Não. E a gente precisa empoderar as nossas pessoas e ajudá-las a serem as melhores versões que elas podem ser para alavancar o resultado da empresa, mas também para alavancar o seu resultado como ser humano. Se a gente conseguir essa conexão, a gente vai longe. Com certeza. E você é mãe? Sou mãe. Sou Dois. mãe de Augusto e Rafael. Inclusive eu acabei de saber que tem habilidades especiais. E, ai, que desafio isso também. Se criar uma criança que tem habilidades assim, ok, né, normais, é difícil. Eu imagino uma criança com habilidades especiais que deve te desafiar todos os dias. Sim, Rafael tem hiperhabilidades. Hiperhabilidades. Ele tem uma inteligência já mensurada, medida. A gente fez várias avaliações bem acima da média das crianças da idade dele. É uma criança maravilhosa que aprendeu a ler sozinha com 2 anos e meio. Meu Deus! Que fala um inglês fluente. Quantos anos que ele tem? Hoje ele vai estar com 9, fará 10 daqui a alguns dias. E Rafael fala um inglês fluente, sem nunca ter ido a uma escola de inglês. Sem nunca ter ido a uma escola de inglês. Então é uma criança bem diferenciada. Desafia sim. Mas para o meu papel hoje, né, com o meu propósito de desenvolver os outros humanos, minha amiga, isso é maravilhoso, porque ele me tira da casinha mesmo. Não só a mim, como todo mundo que está à sua volta. E isso é fantástico.
É um presente. Não tenho dúvida. Agora, 2 anos já lendo. Então, o entendimento dele, apesar de não ter, com essa idade, um preparo emocional, psicológico, né? É uma criança, eu imagino que os assuntos dele são muito além do que a idade deveria permitir, não? Sim, porque são muito diversos e capta. A criança, por si só, ela já é uma esponja. Já. Muita informação. A diferença é o que ele faz e como ele introduz esse diálogo com a sofisticação quando ele está interagindo com outras pessoas. E ele traz isso. Já me desafiou várias vezes. Mãe, você tem Bitcoin? Você sabe o que é um Bitcoin? Eu sei porque você não tem, porque isso vale tantos dólares, em reais isso é tanto, e você não ganha isso. Então, assim, me desafia o tempo todo. Num diálogo, meu marido falando sobre a Ucrânia, ele veio e trouxe uma informação fantástica. Super pertinente. Poxa, gosta de YouTube. Eu fui olhar o que ele estava assistindo no YouTube. Eu estava assistindo um canal que se chama AMSAM, que é um programa em inglês para crianças desenvolverem o pensamento científico através de hipótese. Então, e se essa caneca fosse de ouro? E se a lua fosse de ouro? E se eu tomasse muito café? E a partir desses ICs, eles vão criando hipóteses que podem ser realistas ou hipóteses que não têm nada a ver, mas é para ajudar a criança a questionar o pensamento científico a partir da pergunta. E ele descobre essas coisas sozinho, e ele se interessa por isso sozinho. E é maravilhoso. E ele se relaciona bem com as outras crianças da idade dele, porque não tem esse acompanhamento? Sim, é muito interessante, porque ao brincar, não tem idade. Você pode brincar. Jogar, brincar, sim. Então, ele interage bem, ele não é introvertido. Não é. Não é introvertido. Então, onde ele vai? Na fila do brinquedo no parque de diversões. Ele encontrou alguém que tem um common ground, que gosta de um jogo que ele também joga. Aí ele já virou amigo, melhor amigo. É interessante. Tem alguma situação que ele já te colocou te deixou de calças curtas, assim, que vale a pena você compartilhar? Que você ficou sem graça, que aconteceu alguma coisa que foi interessante? Que eu imagino que deve ter alguma nesse caminho. Olha, tem muita coisa que o Rafa faz e que ele deixa a gente em situação meio desconfortável. Mas eu vou contar uma porque faz bastante tempo e ele era pequeno. Ele devia ter, assim, 5, 6 anos. Um dia a gente estava caminhando, ele falou assim, você me ensina números romanos? Eu, claro. E comecei, expliquei sobre os números, as dezenas, expliquei a centena, expliquei até o milhar, ele entendendo, e eu maravilhada com aquilo. Eu falei assim, agora vamos fazer umas somas ou subtrações com números romanos, e a gente caminhando na rua, e aquilo de cabeça e tal. Eu falei assim, nossa, filho, que legal, você aprendeu tudo isso. Ele virou para mim e falou assim, você me ensinou direito? E eu, claro que eu te ensinei direito. Você tem certeza? Eu tenho, claro que eu tenho certeza. Aí ele falou assim, qual é o número 4? Eu falei assim, o I e o V. Aí ele falou assim, por que no relógio do Big Bang, o 4 são 4 Is? E são? Eu falei assim, não é. Ele falou assim, é sim, abre o seu celular e olha. E era. E várias igrejas têm um relógio com os 4 Is. E eu nunca tinha prestado atenção. Essa beleza. Tem uma explicação para ser os 4 Is e não o I e o V? Em tradição, eu procurei. Não acho nenhuma explicação. Lógica. Menina, mas assim, olha para você ver o nível de observação e de questionamento. Porque ainda, imagino eu, que eu visse os 4 Is, eu não iria questionar se quem está me ensinando está sabendo o que está me ensinando. Porque tem lá do Big Bang, né? Agora, ele acompanhou, aprendeu e me desafiou. Você está me ensinando direito? Você tem certeza disso? Olha isso. Tá fantástico. Ô, Cris, quando você foi procurar uma escola pro seu filho, o Rafa? Pro Rafa, tem que ser uma escola que se chama inclusiva também para hiperabilidades? Como que funciona isso? Porque eu acho que não é todo profissional que está preparado para receber uma criança com hiperabilidades. Isso eu acredito É desafiador. que é um desafio no mundo todo, tá?
porque existem algumas propostas que levam essas crianças para séries mais avançadas. Tá. Só que a nossa inteligência ela é composta de dois lados, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Tá. Então, você pode ter uma criança com uma inteligência cognitiva muito acima da média, mas isso não quer dizer que a inteligência emocional também é. Então, esse nível de relacionamento com crianças mais velhas nem sempre ele é benéfico. Então, muitas vezes, você não pode avançar séries ou não convém por conta disso. E aí, como encontrar uma escola que tenha esse balanço, né? Nós pensamos muito nisso. E o nosso filho mais velho já estava em uma escola muito boa. E a gente começou com o conceito de que, olha, vamos tentar introduzi-lo nesta escola e ajudar os professores, na medida do que a gente consegue, né, a lidar e desafiá-lo no dia a dia, para que ele possa desenvolver, na idade dele, a inteligência emocional e essa segurança emocional que é tão importante na vida adulta, e ao mesmo tempo, né, não subestimarmos a capacidade cognitiva dele. E aí nós fizemos uma força-tarefa gigante, eu contratei psicólogas tanto para o Rafa quanto para ir à escola, ajudar os professores a encontrar alternativas para desafiá-lo no seu dia a dia, para mantê-lo motivado. Mas ele está numa escola Padrão, tradicional. Padrão, tradicional. Existem escolas poucas no mundo para crianças com hiperabilidade. Existem. Mas são poucas. Eu acho que dali saem geninhos, né? Saem. E hoje ele está numa aula de robótica, por exemplo, que de todas as matérias que ele vai super bem, a robótica que ele mais gosta. Por quê? Porque está ali o pensamento científico, é o manual, você faz de pé, não é sentado. E ele fala muito, ele fala assim, por que eu tenho que ficar sentado? Por que eu tenho que escrever se tudo hoje é digital? Escrever dói a mão. É um outro tipo de gente. As crianças dessa geração já são. A gente já falou sobre a educação, a escola tradicional, um sentado atrás do outro. É chato, né? A gente parar pra pensar é chato. Já era chato na nossa época. Imagina hoje que essas crianças têm aí já, não são tantas com hiperabilidades. Eu não sei se tem uma estatística disso, mas é chato aquilo. Então, eu acho que as escolas podiam colocar ali no seu repertório de aulas, coisas diferentes. Como já colocam hoje, a minha filha tem a aula socioemocional, educação socioemocional, que isso já é um avanço, né, Cris? Você sabe que isso começou em Palo Alto seguramente há mais de 15 anos, tentando entender se as crianças que tinham um estímulo para o desenvolvimento da inteligência emocional, elas se desenvolviam melhor também nas matérias e em relacionamento humano que as que não tinham. E depois de alguns anos de pesquisa, eles observaram de maneira fantástica que essas crianças elas eram mais estáveis, elas se envolviam menos com drogas ou com comportamentos que não eram bons, elas se tornavam profissionais mais interessantes e elas eram mais felizes. E a partir disso começou a se fomentar a inclusão da inteligência emocional nas grades escolares no mundo todo. E felizmente aqui no Brasil isso já é uma realidade em muitas escolas e eu imagino que no mundo todo isso tende a crescer. Quando a gente olha a saúde mental no mundo e que vai chegar a ordem de prejuízo de 1 trilhão em 2030, conforme a Organização Mundial de Saúde, você vê o quão é necessário o desenvolvimento emocional das crianças para lidar com esse mundo de ansiedades que a gente vê hoje em dia. Total. Ontem mesmo a minha filha estava de noite lá, ela lembrou que ela tinha um negócio para entregar, tinha que entrar numa plataforma e ela não lembrava a senha. E ela foi ficando tão nervosa que ela não conseguia. E ela começou a chorar por aquilo, como se aquilo fosse o pior problema. E dentro do que a cabecinha era para ela o pior problema do mundo. E a gente tentava ajudar, ela não conseguia, ela ficava ansiosa. Então, eu falei, não vai adiantar a gente tentar agora, deixa ela aí refletir um pouco. E daí depois eu fui lá, consegui ajudar. Eu falei assim, olha, tudo bem,
é um problema que você tinha que resolver, mas vamos dar uns passinhos para trás? Você deixou para o último minuto. Né? Você deixou para o último. Cadê a organização? Cadê tudo? Então a gente também tem que ajudar um pouco nisso, que eles não conseguem, com essa idade, ter um planejamento com tantas coisas que eles têm para fazer. E ainda a gente coloca em mais atividades e mais coisas, achando que a criança tem que estar o tempo inteiro em atividade, ocupada. E não, o ócio criativo, né? O tédio, o fazer nada, também tem um papel fundamental na nossa vida. Domênico, o ócio criativo para mim é uma realidade. Eu acho que ele tem que existir. A gente não tem que enfiar a criança em tudo. E eu acho que ainda tem um outro ponto, e aí não só para a criança, mas para a vida dos adultos também, né? A gente está tão focado em estar desfocado. Nossa, peraí, repete. A gente está tão focado em estar desfocado. A gente aceita tantos pushes da rede social, coisas que tiram a nossa atenção o tempo todo, que vão cortando a nossa capacidade de lidar com o nosso emocional e se concentrar por mais tempo. A gente aceita isso. A gente gosta disso. Só que tem um efeito colateral. Tem um efeito colateral para os adultos e tem um efeito colateral para as crianças também. Se a gente pudesse ilustrar isso, Cris, eu te diria assim, vamos supor uma pessoa que está aqui falando, e eu conheço algumas que são assim, eu citei esse exemplo já, que ela está falando de um assunto, de repente ela, joga outro assunto. Então ela abre uma caixinha, um pop-up. Aí ela não finaliza, ela joga outro, pá! E ela abre um monte de caixinha. E ela estava falando de outro assunto. Então, ela abriu um monte de caixinha. Todos os assuntos são pertinentes. Mas no final da palestra, no final do assunto, no final do dia, no final do que ela estava fazendo, ela não finalizou nada. Ela não conseguiu. Tudo era importante. Mas ela não fechou as caixinhas. E ela chega no final do dia com a sensação de que ela não fez nada. Não fez nada. É exatamente isso. Mas pensa que é a forma com que a gente funciona no mundo digital. É isso aí. E as crianças estão passando por isso. Então, quando você fala que a sua filha, né, aquele era o maior problema e que ela não conseguiu ali se organizar, ela deixou para o último minuto, é um pouco do que a gente faz no ambiente de trabalho também. É tanta distração, é tanto pop-up, que às vezes as coisas importantes chegam no último minuto. Voltando para o meu papel de RH... E hoje eu recebo a Cris Fiorese, que ela é diretora de RH, e está falando como as relações humanas afetam a vida dela, da família, dos amigos e da sociedade à sua volta. Voltamos lá. Você, então, aproveita. Como você é uma pessoa de RH... Eu gosto muito de aproveitar todo esse conhecimento que a gente adquire a respeito de como a gente consome no mundo de hoje. Consome conhecimento, como a gente aprende, como a gente vê o mundo, e trago isso para a minha experiência corporativa. Bom, sabendo que as pessoas estão funcionando desta forma, como que eu ajudo elas a terem os melhores resultados dentro do ambiente corporativo e que a organização atinja os seus compromissos também? Sim. Né? E dentro da minha casa, como nada está desconectado, eu também tento trazer esta consciência para os meus filhos, para que eles possam entender quais hábitos são benéficos e levam eles para um next step e quais hábitos não são bons e vão trazendo ansiedade, vão distorcendo um pouco essa percepção de mundo. E aí tudo fica urgente, tudo traz sofrimento. Isso não é bacana. Ponto. E a gente tem que ajudar a ter esse autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Tudo. Inclusive, autoconhecimento ajuda a ganhar mais. Você chegou a ver essa pesquisa? Não. Uma pesquisa maravilhosa que foi feita globalmente, que os executivos ou as pessoas, né, em ambiente de trabalho que têm um nível de autoconhecimento elevado, invariavelmente elas ganham mais que os seus pares que não têm. Olha que coisa interessante. Qual que é o segredo disso? Por quê? Autoconhecimento. Não, porque aí ela consegue ser focada, aí ela consegue saber quais são os gatilhos que tiram ela ali de concentração, é isso? Também, e também a pessoa que tem autoconhecimento, ela sabe o que ela não sabe. Ela entende que ela precisa dos recursos disponíveis nas outras pessoas. Elas sabem influenciar e se relacionar melhor e atingir resultados em grupo. E tudo isso favorece
percepção desse profissional, né? O employee branding que a gente comentou quando a gente estava ali do lado de fora, né? A gente cria essa figura, essa persona, esse profissional que a gente vende para o nosso empregador e que a gente vende para a sociedade. Então, se a gente está bem preparado e se a gente se conhece emocionalmente equilibrado, a gente usa todos os recursos de conhecimento a nosso favor. Se você está emocionalmente instável, muitas vezes você não consegue lançar mão desses recursos e nem influenciar a equipe à sua volta. Mas isso quando a gente fala em altos executivos ou médios executivos, fica um pouco mais fácil, né, Cris? Agora, quando a gente vai para a base ali, nem sempre a pessoa tem acesso a tudo isso, a saber, tudo bem, rede social, hoje não sabe as coisas que não quer saber, porque a gente tem ali muita informação por vários lados, mas a pessoa da base da pirâmide, ela já não tem tempo, a vida é muito mais corrida, muito mais difícil. Puxa, para chegar no trabalho é muito difícil. Condução, quem está no presencial 100%, condução, a ida e a volta difícil, aí filho, aí marido, aí, sabe, assim. E aí, onde eu tenho um tempo para me conhecer, para fazer uma terapia, para saber quais são os meus gatilhos, quais são as coisas que me depreciam ali como pessoa, eu comigo mesma. Então, fica um pouco mais difícil. Como lidar? Como que você acha que as organizações poderiam ajudar os seus colaboradores a lidar com isso? Eu acho que a gente tem que olhar, né, esse universo, essa sociedade e pensar em ações que vão do indivíduo ao coletivo. Tá? Não é uma ação única. Primeira coisa, falar mais sobre o tema, a importância do conhecimento e da inteligência emocional, do relacionamento, do socioemocional na nossa vida e o quanto isso alavanca resultados pessoa e quanto pode nos trazer problema quando a gente não lida bem. Então, falar mais disso e sem tabus, né? Porque antes já isso tem que separar, né? O que é trabalho, do que é minha vida pessoal, eu não posso externar fraqueza. Isso tudo bobagem. Bobagem, ó. Isabela Camargo veio aqui e disse que não existe isso. Aprende mais essa aí, ó. Existe vida profissional e existe vida pessoal. Não. Vida é uma só. O que existe são objetivos pessoais e objetivos profissionais. E você tem que equilibrá-los para conseguir ser feliz. Ser feliz, é isso. Então, eu acho que falar desse tema é importante. O segundo é trazer esses conteúdos para as crianças já nas escolas, que a gente já começou a falar. Então, você começa a alimentar. E se isso está disseminado dentro do processo de escolas públicas e privadas, a gente vai formando pessoas já com essa consciência emocional. Isso é importante. Nas empresas, introduzir esse conteúdo de formação para programas de desenvolvimento desde o começo e trazer nas políticas internas de avaliação das pessoas que o que e o como é importante. Sim. É o que eu entrego e o como eu entrego. Muito bem. Então, assim, bom, quando a gente vai para o indivíduo, é ter vontade de se conhecer, né? É ter vontade. A pandemia, ela trouxe aí diversas coisas ruins, mas muita gente viu que precisava de um apoio ali psicológico. Eu, inclusive, me incluo nesse todo aí. E que bom, acho que os psicólogos nunca trabalharam tanto. Mas há um contraponto ou uma coisa que não se encontra nesse caminho que eu vejo. Por exemplo, se a gente está falando que o autoconhecimento é super importante, mas a gente consome nas redes sociais coisas que são inúteis, de vidas que não existem, de coisas que... Como? Onde? Fica um vai pra lá, outro vai pra lá. Adorei, e aí? Adorei esse comentário. Você é maravilhosa. E aí? Então, o que eu acho? Existem escolhas, tá? Tudo na vida. Então, o nosso tempo, ele é o tempo que tem. As horas não vão esticar, não teremos mais do que 24 horas por dia. Só que a nossa percepção de tempo é que o tempo está encolhendo. De novo, porque a gente tem muitas distrações.
E, de novo, porque a gente não está fazendo escolhas, a gente está deixando que o algoritmo faça escolhas. Deixa a vida me levar. Exato. Eu leio aquilo que aparece no pop-up. Então, assim, se a gente não tiver intencionalidade para separar o tempo para o nosso desenvolvimento, a gente vai ser levado por essa onda gigantesca e sem perceber. Acho que isso é o mais perigoso, né? É como se você estivesse entrando no mar e você vai indo para o fundo sem perceber. E é muito perverso você pensar que talvez para que alguém tenha lucro com alguma atividade que está numa determinada mídia digital, ela precisa te manter engajado. Mas aquilo nem sempre é útil para você. Então, o quanto você está sendo induzido a fazer más escolhas e o quanto você também se coloca na condição de decidir, né? Eu vou fazer boas escolhas porque eu entendo que eu preciso me desenvolver no aspecto A, B e C, eu vou precisar de X horas do meu mês para isso. Isso, gente, isso não tem só a ver com o universo corporativo. Não. É como a pessoa física nas relações humanas, nas relações dela com ela primeiro, antes de mais nada, e na relação com o outro. E quando a gente se descobre e consegue ver valor no que a gente está fazendo, para nós principalmente, e depois para quem nos cerca, e depois para o nosso trabalho, você aumenta uma coisa que é a autoapreciação. O amor próprio, se você quer falar de uma maneira mais romântica. A autoestima. A autoestima. E gente com autoestima... Não enche o saco de ninguém. Desculpa, não podia parar de pensar nisso. Enfrenta os desafios da vida de uma maneira mais positiva. Com certeza. Ou seja, você tem uma visão mais positiva de mundo. E a visão mais positiva de mundo também faz com que as relações humanas sejam mais produtivas. Você percebe o seu valor. Então, você não fica tão se importando como você falou, com o que o outro diz. O que você pensa ao meu respeito, isso é um problema seu, porque eu sei o que eu penso ao meu respeito. Eu me conheço o suficiente para isso, né? Mais ou menos neste contexto. E decidir que impacto que você quer ter no outro. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei que a minha ação reverbera nas outras pessoas. Como eu quero que isso reverbere? Se o outro percebeu igual, se viu o valor, se não viu o valor, é gostoso quando vê valor. A gente gosta também. Mas a gente não sofre. Eu não faço coisas para agradar o outro. Eu faço coisas porque eu creio que elas são importantes de serem feitas. Isso tem uma diferença gigante. Sem dúvida. Porque o que eu faço porque eu escolhi fazer, isso me enche. Me deixa play. Ser empoderada, né? Quando eu faço aquilo que o outro quer que eu faça para ele gostar de mim, eu vou estar sempre vazia. Sempre vazia. Sempre vazia. Sempre vazia. Esse empoderamento, né? Falei, tá empoderada. Tem gente que fala que o empoderamento já é mimimi. De novo, a gente recebeu a Adriana aqui que falou Chega de Mimimi, um livro que ela publicou muito legal para o mundo corporativo. Sobre o empoderamento, você é uma pessoa muito empoderada. E se você acha que isso é chato falar, muda de canal. Como você... Eu sei que lá na Otis vocês têm um trabalho muito grande com o empoderamento feminino. Isso é muito legal. Você acha que existem muitas empresas que falam muito sobre isso porque querem sair bonitas na foto? Existe, né, Cris? Invariavelmente isso existe. Como fazer com que isso, de fato, aconteça dentro das organizações? Porque a gente sabe que tem menos mulheres em cadeiras de CEOs, né, de C-levels, a gente sabe disso. Eu não acho que quando você está você abre uma vaga, eu sou de RH também, mas eu não acho que quando você abre uma vaga, você tem que escolher aquela pessoa porque ela é mulher. Eu acho que a igualdade está aí. Eu estou concorrendo com um homem na mesma linha. E se ele foi o escolhido, foi porque ele tinha habilidades que eu não tive. E isso é o mundo ideal, né? Que você reconheça isso e não tenha no seu pensamento assim, porque eu sou mulher. Embora muitas vezes isso pese naquela relação. Você escolheu mulher, dependendo da idade, casado, vai ter filho, vai se ausentar, blá, 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 blá.
porque tem tudo isso. Como que dentro da sua organização você consegue praticar esse empoderamento, essa diversidade, sem que afete os seus valores? Porque eu acho que está muito ligado ao que você acredita. Tá. Bom, essa é uma pergunta maravilhosa. Eu vou te falar que a gente nunca consegue trazer uma resposta, sabe, única para esse processo. Pensa comigo. Nós vivemos e somos construídas, nós mulheres, dentro de valores sociais e de crenças, que podem ser coletivas, que podem ser da família, que podem ser nossas também. E quando essas mulheres chegam nesse ambiente de trabalho, como eu cheguei, como você chegou, a gente traz todas essas crenças, que muitas vezes são limitantes. Então, o primeiro papel da organização é organizar essas pessoas e trazer consciência das crenças limitantes. Por que que eu tenho medo de aceitar um desafio? Por que que eu sou a última a falar numa reunião, mesmo tendo a resposta certa? Por que que eu tenho vergonha de pedir para participar de determinado processo seletivo, porque eu creio que eu posso estar lá, mesmo que ninguém tenha me convidado? Então, como a gente ajuda as nossas mulheres a entenderem que elas, sim, têm crenças limitantes que elas precisam desafiar? Então, a gente trabalha isso dentro da empresa. A gente está fazendo um programa maravilhoso de liderança feminina, de desenvolvimento de líderes mulheres. E a gente está falando principalmente desta consciência que a gente deixa de lado ali, né? E não colocar, e também tem um papel nosso de mulher que a gente não se pode colocar em situação de vítima às vezes. Não. Às vezes não, nunca, né? A gente não deve se colocar nessa situação. Senão a gente volta lá atrás, né? Tudo que a gente queria, a gente desconstrói. E isso é importante falar também, que nós não somos vítimas e que grupos de afinidade não é para chorar junto. Não é para chorar, é para construir junto. Bom, dito isso, que a gente trabalha o indivíduo, segunda parte do trabalhar o indivíduo, trabalhar as mulheres dentro da organização, é desenvolvê-las igual a gente desenvolve os homens. Então, eu tenho um programa de liderança, eu vou escolher todos que estão ali, principalmente as mulheres. Tenho algo focado? Sim, porque a gente tem gaps que são diferentes. Sim. Mas quando eu escolho desenvolver líderes para o futuro, eu vou ter a minha mescla, e essa mescla tem que ser saudável. Quando eu vou contratar alguém no mercado, eu tenho que trazer a minha terna diversa, e a mulher tem que estar em condições de igualdade para competir por aquela cadeira. Ela não pode ser só para cumprir, eu tenho uma mulher lá na lista de finalistas, mas ela nunca é escolhida. Eu tenho que ter pessoas que têm condições de competir. É fácil isso? Não, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a gente sai de largada de situações menos privilegiadas. Então, quando chega para competir por uma posição de diretoria, por uma posição de C-level, a gente tem um número muito menor de mulheres que estão em condições. Sim. Então, o melhor cenário é formar dentro de casa. É trazer essas pessoas para que elas tenham condições de competir no seu ambiente de trabalho. Sem dúvida. É ter coragem de promover a mulher no limite da incompetência. O que é o limite da incompetência? Quando você sabe que ainda não está pronta, mas ela tem energia e condições de fechar o gap num prazo que seja sano para a companhia. Sensacional. Cris, para finalizar o nosso papo, que infelizmente está chegando ao fim, eu sempre falo, quando o assunto está muito bom, a gente precisava de horas para continuar aqui. Sobre inteligência artificial. Dentro dos RHs, há ali, no mundo, quando as pessoas estão procurando emprego, ou os colaboradores acham que a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas. Como você se posiciona em relação a isso? Qual o seu sentimento com a inteligência artificial no mundo corporativo? Em relação a emprego, trabalho, vagas. A inteligência artificial ela é uma realidade. Então, eu tenho um colega muito interessante que fala sobre o tema, ele fala assim, olha, é uma tsunami. E é mesmo, tá? Eu acredito nisso. A gente está numa escalação de produtos, serviços e modo de trabalho com a inteligência artificial
que não vai regredir, né? Não vai. E esta velocidade de adoção da tecnologia e de escalação da tecnologia, ela tá, assim, exponencial. Tá. É fantástico. Então, não tem como fugir disso. Tá? Eu participei na semana passada do AmCham Talks e o motivo, né, desse encontro, ele foi a inteligência artificial ali aplicada para empresas em vários aspectos. E claramente a gente vê uma transformação na forma de trabalho. Isso não quer dizer que as pessoas vão ficar sem o trabalho. Requer que as pessoas se adaptem e usem a tecnologia para seguirem relevantes para os ambientes corporativos. Então, eu vi um dado extremamente interessante que fala que nos próximos 5 anos, quase metade dos trabalhos que são executados hoje serão transformados pela inteligência artificial. Isso significa que hoje eu tenho contrato, amanhã eu não tenho contrato? Não necessariamente, mas significa sim que eu continuarei relevante se eu for um ser humano que sabe operar uma inteligência artificial. E também, se você tem os soft skills necessários para permanecer, porque não é só a operação que vale a pena nessa relação entre empresa e colaborador. Exato. E a gente volta para a inovação e a criatividade. Então, a inteligência artificial ela faz muito bem, né, aquilo que você está pedindo para ela fazer. Mas desejar fazer algo novo nasce no ser humano. Então, como a gente utiliza essa capacidade do ser humano de uma maneira melhor e mais dedicada para aquilo que é único e deixa, sim, a inteligência artificial, o robô, fazer as coisas que a gente não quer fazer mais. E que, de repente, a gente nem é bom. A gente faz porque a gente é obrigado, porque não tinha solução até hoje. E talvez, né, Cris, a gente arrume mais tempo para outras coisas, para a gente mesmo. Se eu demoro, sei lá, 4 horas para fazer uma coisa que a inteligência artificial vai me fazer em 3 minutos, poxa, que legal. Exato, é maravilhoso. Hoje já tem várias tecnologias que já são aplicadas aos produtos, quando eu falo produtos, os softwares que as organizações usam. Então, por exemplo, hoje você já tem um compilador de reuniões, né, um copilot dentro do Teams. Então, a gente faz uma reunião, você está lá falando e depois ele te dá um resumo, os bullet points. Isso já é perfeito. Ata pronta. Quem gosta de fazer ata? É um serviço horroroso. Horroroso. Então, assim, as organizações elas já estão adotando isso. Uma coisa que chama a atenção é como educar as pessoas para o uso da inteligência artificial, protegendo a propriedade intelectual. Então, isso é uma discussão em empresas no mundo inteiro, né? O que você permite, como você educa as pessoas para que você tenha um cybersecurity aceitável, né? Que aceitem o uso da tecnologia sem o vazamento de dados relevantes para a competição ou propriedade intelectual ou algo similar com isso. O que eu acho, eu pessoalmente, tá? Não tem volta. Não tem volta. E a gente subestima a inteligência artificial versus as várias gerações que nós temos no ambiente de trabalho. E a gente acha que somente os jovens, ou os mais jovens, ou os nativos digitais estão aptos para o uso da inteligência emocional. Tá aí a crença limitante. Tá aí a crença limitante. E um erro. Porque hoje tem várias inteligências artificiais, por exemplo, que trabalham com desenhos. Ou que trabalham com... você precisa dar informações para que o conteúdo que a inteligência artificial gerará seja relevante. Para isso, você precisa de uma extensão vocabular. Você precisa saber falar. Hoje, se eu olho as várias gerações, quem tem mais extensão vocabular? São os mais velhos, sem dúvida. Então, como que a gente conecta essas várias gerações para que elas se complementem e, ao usar a IA, que seja um uso efetivo? Excelente. Ou seja, o conflito de gerações dentro das organizações ainda é um fator que precisa ter.
Eu vou te falar que é a cooperação entre as gerações que vai fazer a diferença. É a cooperação. Mas isso não só em relação à inteligência artificial, que a gente não tinha até pouco tempo. Eu acho que sempre essas essas gerações sempre se complementaram. É só um ponto de vista de como você atua com aquilo. Não Exato. é verdade? Agora, Cris, vamos acabar aqui. Eu queria que você deixasse pra gente, de tudo que você viveu em RH, alguma mensagem, seja para colaboradores, seja para quem está iniciando na vida aí de recursos humanos, seja, sei lá, para qualquer pessoa que você queira. Deixa uma mensagem da Cris, do coração da Cris. Mensagem do coração, faça o que você gosta. Quando a gente ama o que a gente faz bem. E isso impacta as outras pessoas porque é genuíno. Então, adote a profissão que você adotar, não é pelo dinheiro que você vai ganhar ou pela visibilidade que você vai ter, mas sim porque você gosta de fazer aquilo e você quer impactar outros seres humanos. O resto vai ser consequência. Então, o sucesso, a carreira, a felicidade vem de fazer boas escolhas. Não deixe que ninguém escolha por você. Não deixe que o algoritmo, a família ou os amigos escolha fazer o que você ama. Boa! Viu, gente? Que interessante. E para adoçar a sua vida, eu te dou essa lembrança da Brus Cookies, uma empoderada que esteve aqui com a gente também e que hoje é nossa parceira. Obrigada. Obrigada, Cris. Crícia. Agradeço demais a sua contribuição. Espero que a gente possa estar aqui outras vezes juntos para falar de vários assuntos como foi hoje. Será um prazer. Muito obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.